Eu vou falar sobre o tema A Mulher Mãe no Grande Conflito. Vamos fazer uma leitura primeiro no capítulo 3 do Gênesis, versículo 14 ao 16. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. Logo mais retornaremos ao texto. O nosso tema, já anunciado, é a mulher mãe no grande conflito. O capítulo 3 do livro do Gênesis, ele revela que a mulher se envolveu pessoalmente neste conflito entre o bem e o mal. Então eu diria o seguinte, para o assunto que estaremos trazendo aqui. Se você não é mãe, mas é filho ou filha, então faz sentido o assunto que eu vou tratar aqui, porque todos nós estamos envolvidos. E ele é de suma importância. A palavra mãe, ou mães, aparece 289 vezes na Bíblia Sagrada. E lá na Bíblia Sagrada, o princípio fundamental de que a mãe precisa ser honrada, respeitada, tratada de uma forma diferente, está no 5º mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ali, não somente nos 10 mandamentos que se encontra registrado no capítulo 20 do livro de Êxodo, mas também o Novo Testamento puxou o mesmo mandamento, honrar os pais. Nós estamos tratando aqui exclusivamente das mães, e tem promessas de bênçãos. Eu digo que as promessas de bênção é não só para os filhos, mas para as mães que preparam seus filhos no caminho do Senhor. O que nós sabemos é que as mães fiéis, elas são parceiras com o Criador do universo. Precisamos entender isso. Elas são parceiras, moldando o caráter humano, determinando o destino de seus filhos. Será que todas ou todos pensaram nisso? Que as mães são parceiras de Deus, ela trabalha com o Criador do universo, moldando o caráter humano e determinando o destino de seus filhos. Nós vamos ver coisa importante aqui hoje. As mães recebem do Senhor, receberam do Criador o compromisso e o dever de gravar na mente de seus filhos a imagem de Deus.
É um compromisso que Deus transmitiu para as mães. Ora, a partir do momento que nós sabemos que Deus transmitiu para as mães esse compromisso de gravar a imagem de Deus na mente dos seus filhos, isto significa para vocês, mães, que não existe nenhuma missão mais importante, mais honrosa, mais gloriosa aqui na terra do que ser mãe. É interessante pensar nisso. Por isso, as mães que sabem apreciar o tempo, que sabem compreender o tempo, não perderá a oportunidade. Porque o tempo tem valores inestimáveis. E nós sabemos que o tempo é perecível. Ele vem e passa. E a maioria das coisas nós não conseguimos trazer de volta. Perante Deus, Ele considera a importância e o tempo diante do ser humano. Por quê, mãe? Porque a sua obra, ela será provada no grande dia solene de ajuste de contas. Vocês poderiam dizer aqui, os pais, eu estou tratando das mães hoje aqui. E na realidade, as mães são as maiores responsáveis. Nós vamos encontrar isso de uma forma bem clara. Porque tudo que é feito aqui, é executado, ou não executado, vai entrar para o ajuste de contas. Isso se encontra relatado na primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 11 e 13, que nós veremos um pouco mais tarde. Existem muitas mulheres mães que desempenharam o seu papel, dedicaram as suas vidas na formação da imagem de Deus no caráter de seus filhos. Outras mães não deram importância às coisas eternas. Deixou o tempo passar e não assumiram o seu papel. Essas atitudes entre a mãe que trabalha para a obra de Deus com os seus filhos, com a sua família, e com aquela que não executou esses procedimentos, estas atitudes caracterizam os dois lados, que esses dois lados estão envolvidos no conflito entre o bem e o mal, só que nos sentidos opostos. E nunca esquecer que a influência da mãe, é lógico, unida à dos pais, ela ultrapassa esta vida. Ela vai muito além desta vida. Ela vai para a eternidade. Por isso que o capítulo 3 do livro do Gênesis revela que a mulher se envolveu no conflito entre o bem e o mal. E esse conflito começou nos primórdios da raça humana. Lá no início, Eva, logicamente, foi a primeira que se envolveu. A partir daquele momento, desencadeou uma luta espiritual que atinge todos os setores e vai até o juízo final. Esta batalha que começou a ser travada no Éden entre a verdade e a mentira. O conflito está aqui. Esta batalha, então, que ela começa a desencadear no Éden, ser travada no Éden entre a verdade e a mentira, ela se propaga até hoje. E acho que se intensificou. E prosseguirá até o juízo final com consequências eternas.
Então, lembrando agora da leitura que nós fizemos, no capítulo 3, versículo 14 ao 16 do livro do Gênesis, nós vemos ali que Deus, ele abre um diálogo no versículo 14 diretamente com a serpente. Interessante, né? Mas para Deus, ele fez a mula de Balaão falar. Nós temos literatura que registra outros momentos que animais falaram com a pessoa e essa pessoa se converteu. Outros registram que essa serpente era bela, bonita, voava e astuta. A hora que Deus termina o diálogo ali com a serpente, que Deus amaldiçoa a serpente, diretamente o animal, literalmente a serpente, no versículo 14, ele prossegue agora no versículo 15, o seu diálogo com o diabo, que ele trabalhou, é lógico, com a serpente. Nós não podemos confundir entre a serpente animal e o diabo. O versículo 14, Deus estava num diálogo com a serpente. A teologia nossa entende com todas as letras isso daí. Ele volta aí a sua atenção para o diabo, quando ele disse: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Qual seria essa descendência de Satanás? Aquela que no juízo final estarão do lado dele. Aqueles que se perderam, que não ouviram a palavra do Senhor, aqueles que não aceitaram, aqueles, vamos dizer assim, que as mães não trabalharam com seus filhos e eles se perderam. São a descendência de Satanás. Não é filho naturalmente gerado. E Deus prossegue falando: e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E para a mulher, Deus declarou, nós vamos entender um pouco disso para poder entrar no núcleo do que eu pretendo dizer aqui. E para a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento e com dores dará luz a filhos. Quando nós fazemos esta leitura, encontramos dentro do capítulo 3, mais especificamente, o versículo 15, Deus faz ali uma grande revelação. Nessa grande revelação, ele apresenta que haverá solução, ou seja, para pisar a cabeça da serpente, nós estamos falando do conflito entre o bem e o mal, para pisar a cabeça da serpente, Deus estava declarando ali que ele ia se misturar com a raça humana. Então Deus revela, cria uma solução, e ao revelar que ele se misturaria com a raça humana, ele estava dizendo que ele ia redimir o ser humano e, consequentemente, o juízo. Mas não para por aí. E o capítulo 3, versículo 15, para o versículo 16, também revela a importância da mulher no drama do planeta Terra, no conflito entre o bem e o mal. E é aqui que interessa para nós. Eu fiz apenas um esclarecimento aí, mas o que interessa para nós é a importância da mulher no conflito entre o bem e o mal. O texto sagrado declara que a mulher, ela passou a fazer parte deste conflito entre o bem e o mal. Ela assumiria a condição de mãe de toda a humanidade e teria a dor da concepção multiplicada. Vamos entender
um pouquinho isso. Quando Deus fala a dor da concepção multiplicada, Ele está saindo da dor natural do parto. Ele está levando a nossa mente a pensar muito além do momento do parto. E não demorou muito tempo que a dor da concepção foi multiplicada para Eva. Não pelo nascimento dos filhos e filhas, mas pelas ocorrências que ela não imaginava. E isso acontece conosco. Tanto o homem como a mulher. Você, mulher, você casa, você pensa em constituir uma família, você casa, você tem seus filhos, fica esperando aquele momento tão importante, né, tão diferente, que desafia de ver a vida brotar dentro de nosso lar. Mas só que você não sabe o que vai acontecer depois. Eva não imaginava o que Deus estava dizendo para ela, a dor da sua concepção multiplicada. E isso aconteceu logo em seguida, a perda de 2 filhos. Abel foi assassinado pelo seu irmão e Caim se tornou fugitivo e errante. Percebe? Como a Bíblia Sagrada nos transmite coisas tão importantes. A mulher, a partir do Éden, ela passou a ser alvo contínuo da investida do diabo. É importante, mãe, vocês saberem disso. Ela passou principalmente as mulheres que estavam dentro da linhagem daquele povo que Deus havia escolhido. A partir daquele momento, por quê? O diabo, ele conhecia o zelo de Deus com relação à santificação humana. Ele não é bobo, ele é muito mais inteligente do que nós. Ele conhecia como que Deus trabalhava. Quando Deus fala no Éden que do descendente da mulher pisaria a cabeça dele, acendeu o sinal de alerta nele. A partir dali começou as investidas contra a mulher. Para nascer aquele que pisaria a cabeça do diabo, a mulher não poderia passar pelo processo de conjunção carnal. E ele sabia disso. Foi o caso da Virgem Maria, que foi escolhida por Deus. A encarnação do Filho de Deus só poderia acontecer por meio de uma mulher virgem. E o diabo sabia disso. Eu entendo que no caso de Diná, filha de Israel, aliás, de Jacó e Israel, eles eram 12 homens, uma única mulher. E ela foi violentada, ainda menina. O diabo com certeza falou, por mais um pouco e eu estou descansado. Aquela menina, ela se tornou parte das cenas do grande conflito. Mas infelizmente parece que ela foi esquecida nos relatos da história cristã. Simplesmente foi apagada. Temos um outro caso da mesma sorte, Tamar. Ainda bem que Tamar foi lembrado na genealogia de Cristo. Mateus, ele fala sobre, coloca lá, pelo caso do filho dela, né, Pérez, ela vai lá para a genealogia de Cristo. Mas Tamar, o que aconteceu? Né?
ela foi injustiçada, sofrida e era mal vista. O conflito. Percebe como a mulher está envolvida? E como ela desempenha um papel importante, não só na questão da maternidade, mas nos fatos relacionados à salvação? Aliás, existem grandes homens que fizeram histórias e que foram educados debaixo das mãos das suas mães. O caso de Moisés. Sua mãe Joquebede, mãe de Moisés, foi ela própria no palácio de Faraó que educou o seu filho, ensinando os princípios procedentes de Deus. Existem outras mulheres que de forma direta ou direta influenciaram a história da humanidade e a história da salvação. Como foi o caso de Maria. As mães, elas exercem influência sobre seus filhos. Talvez muitas não pensam isso. Por isso elas têm grandes responsabilidades como educadoras e respondem por omissão. Não esqueça que responderão por omissão. O ensino no tempo certo, realizados pela mãe, gera resultado para esta vida e para a eternidade. O ensino no tempo certo. Eu convidaria aqueles que ainda não leram, ler o livro Ouse Disciplinar. Eu esqueci o nome do autor, ele é um americano. Pediatra, escritor. Nos Estados Unidos, qualquer alteração na lei relacionada à criança, ele é chamado, muito respeitado. Se você lê o livro, você fica preocupado. Ele começa assim: se teu filho tem 3 dias de vida, você está 2 dias atrasada na educação dos seus filhos. Ele coloca até a questão do choro. Interessante. No tempo certo. Ensino no tempo certo. Porque depois escapa, você perde o domínio. Ele cria os seus próprios conceitos, seus filhos e suas filhas. Então o ensino no tempo certo, ele realizado pelas mães, gera resultado para esta vida e para a eternidade. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15, ele diz o seguinte: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. E Timóteo aprendeu com sua mãe ou avó. Tem uma discussão aí entre as duas. As mães que ensinam os filhos no caminho do bem, vou falar o contrário aqui. As mães que não ensinam seus filhos no caminho do bem, é como se ela ensinasse o caminho do mal. Porque eu só consigo lutar contra o mal ensinando o caminho do bem. E este mundo, ele é um campo de batalha. E só existem 2 caminhos e 2 destinos. Percebe? E nós estamos neste campo de batalha. O que aconteceu com a mulher contemporânea? Mais do século, de 3, 4 décadas do século XX
até nós. Vamos considerar esse período, século XX, a partir da década de 70, 60 em diante, 70, até nosso tempo. O que aconteceu com a mulher contemporânea? A mulher atual, ela passou a ser cheia de atividade. Ela trabalha fora, ajuda no orçamento e muitas vezes é a única voz de comando dentro de casa. Existem famílias que são chefiadas por mulheres. Outras enfrentam o perigo da vida noturna para colocar alimento dentro de suas casas. É interessante pensar nisto. Mas a modernidade criou uma estranha dicotomia. A maioria não permite que os filhos nasçam com naturalidade. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo? Quase todas as mães terceirizam a educação e a criação dos filhos. A figura da mulher sábia, como está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, quase desapareceu. Eu conheço mulher que deixou do marido para fazer concurso para trabalhar de policial em São Paulo. Isso é loucura, gente. Deus falou que a mulher poderia esquecer seus filhos. Quando Deus falou que a mulher poderia esquecer seu filho, não é ela esquecer aquele que realmente ela gerou, viu nascer, viu a criança. Esse esquecimento eu acredito que nenhuma das mulheres esquecerão. O esquecimento é aquele isolamento, vai se afastando. Tem mãe que já perdeu o filho porque ficou dentro do carro e ele morreu. E foram muitos casos que assim aconteceu. Então Deus falou que a mulher poderia esquecer seu filho. E ele disse, embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de ti. Está lá em Isaías capítulo 49. Porque vocês estão gravados nas palmas das minhas mãos. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos os homens e mulheres da face da terra. Cristo conhece cada um de nós. Só que a mulher mãe, ela vive também um paradoxo. Entre o que Deus pede e o que a sociedade impõe. Isso é uma grande realidade. A Bíblia tem alguns relatos de mães fiéis, mulheres supermães, possessivas, manipuladoras, na Bíblia. Todavia, como eu já disse, a modernidade criou uma outra situação. A mulher governa, administra e executa. Exerce atividade fora e muitas não têm horário para retornar, são as grandes executivas. Não tem horário para retornar na sua casa. Isso é parte do cenário do grande conflito entre o bem e o mal. O que está acontecendo hoje com a mãe. Diante de tantas mudanças, ficou difícil para a mulher seguir os conselhos de Maria, da Virgem Maria. Vem ocorrendo tantas coisas na sociedade que envolve a mulher, que ficou difícil. Existe na Bíblia Sagrada algo que se traduz como um conselho de Maria, a Virgem Maria. Quando o Senhor
viu na sociedade que existia uma menina confiável e tinha chegado à plenitude do tempo, Deus envia o anjo Gabriel até ela. Quando ele passa para Maria, o que Deus pretendia com ela, o que ela responde? Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vocês perceberam? Olha, com certeza diz ali o texto que em seguida o anjo se ausentou. Eu fico imaginando, a hora que o anjo ouviu isso daí, ele ouviu o que ele desejava ouvir. Quando ela disse, cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor, eu imagino, Deus, era a resposta que Deus esperava. Isso é maravilhoso, gente. Só que agora, as mulheres são desafiadas como Maria, para ser facilitadoras da obra de Deus, que Deus deseja fazer na vida de seus filhos. Esta é a grande realidade. Deus, novamente, desafia as mães, as mulheres mães, a ser facilitadora do que Deus deseja realizar na vida de seus filhos, neste drama final que antecede o segundo advento de Jesus Cristo. Nós estamos aí, à porta do segundo advento. E os filhos precisam ser preparados para que eles tenham um lugar bem definido nas cenas finais da história da humanidade. Imagina, se você não preparar o seu filho, ele vai estar do lado de fora de Jerusalém. Os filhos precisam ser preparados para que tenham um lugar bem definido nas cenas finais da história da humanidade. As mães têm em suas mãos, no tempo certo, como eu já falei, porque depois o filho escapa debaixo da mão, eles não vão ouvir mais. As mães têm em suas mãos um grande poder de decisão quanto ao futuro de seus filhos. Basicamente, são as mães que traçam o destino de seus filhos. Por quê? Os lares têm duas portas. E você está lá dentro. Uma é para a salvação e outra é para a perdição. Só existe dois lados nesse campo de batalha espiritual. Agora eu trago perante vocês o texto, quando eu disse que haverá um ajuste de conta no grande dia, em 1 Coríntios, capítulo 3, se vocês desejarem abrir sua Bíblia, no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 11 ao 13, o assunto é interessante. 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 13, olha o que a Bíblia coloca perante nós, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, né? Porque ninguém vai conseguir substituir Cristo. Embora tem muitos que tentam substituir. Ele prossegue. Se alguém constrói sobre este alicerce, agora construir sobre o alicerce que é Cristo, você tem a liberdade de usar materiais diferentes. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, sua obra será mostrada,
porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Você constrói o seu lar com a verdade, com ouro e prata? Como o seu lar está sendo construído? Ou simplesmente não existe nenhum material, é um vazio? A criança levanta cedo, vai para a escola e aprende lá com a tia. E a tia não está preocupada na vida espiritual de ninguém. Se você constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, é aquilo que nós colocamos dentro de nossos lares e na nossa vida. Qual é a verdade? Como estou edificando a minha casa? Eu vou para as considerações finais. A maternidade sempre esteve no ápice do grande conflito. Interessante. Na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho Jesus Cristo. Aquele momento era a plenitude do tempo. Cristo precisava vir naquele período. E Deus precisava de uma mulher. Percebe como ela está relacionada ao plano de salvação? Maria, a Virgem Maria, ela foi agraciada porque ela soube compreender o momento que ela estava vivendo. Quando ela responde daquela forma para o anjo Gabriel, é porque ela entendeu o momento que estava vivendo. Era a plenitude do tempo. Ela, na sua adolescência, já aguardava o Filho de Deus. Ela deu à luz a um filho que lutou no ápice da grande batalha. A cruz foi uma das maiores batalhas travadas em todo o cosmos, em todo o universo. Porque se não fosse aquele momento da cruz de Cristo, não haveria salvação. Se houvesse uma falha, não haveria salvação. E o filho de Maria lutou no ápice da grande batalha contra Satanás. E o que Maria tinha feito? Ela hospedou o Filho de Deus no seu ventre num momento de grande decisão. E agora, se naquele momento era a plenitude dos tempos, porque Cristo precisava vir, caso contrário a humanidade estaria condenada, agora nós estamos na plenitude do fim. A mulher, como filha de Eva, está em um dos lados. Não tem como escapar ou frustrar o resultado. Você está envolvida no grande conflito entre o bem e o mal. Você, mãe, está envolvida no grande conflito entre o bem e o mal. Você, mulher mãe, tem a dor da concepção multiplicada. Não foi só para Eva, não. A dor da concepção ela é multiplicada também na plenitude do fim. E em todos os tempos. Por quê? Porque você é responsável na formação do caráter e do destino de seus filhos. É exatamente isso. A dor da concepção multiplicada. Não era aquela na hora do parto, porque tem muitas que vão lá e não sentem nem dor. Quando Deus falou multiplicada, Ele estava se referindo a isso. A educação que eles receberam ou estão recebendo definirá o lado que eles estarão nas cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal. E digo a vocês, o destino de seus filhos passaram debaixo das suas mãos. Vida ou morte passaram debaixo das suas mãos.
a Bíblia promete um final feliz para as mães fiéis. Deus falou lá em Isaías 56, versículo 5, também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno que nunca se apagará. Vale a pena lutar. E nessas considerações últimas, eu digo a vocês, mãe, não existe outra coisa mais honrosa, mais nobre do que ser mãe. Nesta grande batalha entre o bem e o mal, você recebeu essa grande missão de ser mãe. Você, mulher mãe, não pode esquecer a sua responsabilidade de transformar seus filhos conforme a imagem de Deus. Prepará-los para lutar contra o mal nestes momentos finais da história da humanidade. E Deus ilumine vossas mentes e de todos nós.